Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Bispo Cristiano e nós estamos aqui no nosso canal fazendo essa leitura do Evangelho de Lucas. Hoje, o capítulo 10 de Lucas, versículo 10 ao versículo 24. Nós temos as leituras dos capítulos e versículos anteriores aqui em uma playlist que você pode acompanhar também, tá bom? Desde já eu peço que você deixe o seu like, peço também que você, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal e vamos aqui para a nossa leitura, Lucas 10, versículo 10 também. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Vamos fazer uma pausa aqui no verso 20, né? Por mais que seja maravilhoso nós recebermos milagres e vermos né, o milagre na vida das pessoas, por mais que isso seja prazeroso, maravilhoso, você vê o poder de Deus se manifestando, como os 70 aqui que regressam, né, felizes, contentes, os demônios se nos submetem no teu nome, aqueles que estão doentes são curados. Porém, não existe algo que pode alegrar-nos mais do que o nosso nome estar escrito nos céus ou arrolado nos céus, como o Senhor Jesus disse. Porque não pode existir uma alegria maior no nosso coração do que uma vida que se converte, que é salva, tá? A salvação eterna, por mais que as bênçãos como a cura, a libertação espiritual trazem alegria ao nosso coração, mas a bênção da salvação eterna é incomparavelmente maior do que qualquer outra coisa, tá? E nós lemos aqui também nesse texto, ou nos textos aqui nos versículos anteriores, a rejeição. Ele fala aqui da rejeição das cidades pelas quais eles iam passar. Nem todas os aceitariam, como nem todos vão nos aceitar, tá bom? Então nós precisamos entender que por mais que você tenha conhecido o Senhor Jesus, por mais que você goste da mensagem da palavra de Deus, nem todos vão receber, nem todos vão aceitar. Tem gente que vai zombar, tem gente que zomba, tem gente que, se você envia a mensagem da palavra de Deus, ela zomba, ela ri. Porém, é o que o Senhor está dizendo aqui: quanto maior a oportunidade que tem sido dada e rejeitada, maior será o juízo para essa nação, para essa cidade ou para essa pessoa naquele dia, tá? Então é muito perigoso o rejeitar, porque o rejeitar a palavra é rejeitar o Criador.
O rejeitar a Jesus é rejeitar a Deus. O rejeitar aquele que é enviado para pregar a palavra é rejeitar ao Senhor que o enviou. No dia do juízo final, ninguém vai escapar. Tá? Então o Senhor Jesus, ele diz ali que a alegria deles é maior, deve ser, é claro que nós devemos ter uma alegria em trabalhar, em servir, em ser usados por Deus, em que Deus possa usar a nossa vida. Puxa, é uma alegria saber que tem pessoas que são abençoadas pelas palavras que a gente fala ou pela oração que a gente faz, né, que você faz pelas pessoas. Porém, a alegria maior é em conhecer ao Senhor Jesus, em pertencer ao Senhor e ter os nossos nomes arrolados ali nos céus, tá bom? E aí no verso 21, Jesus ele diz assim, olha, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Glória a Deus. Muitos profetas, olha que Jesus fala, que maravilha. Primeiro, ele diz, ele agradece, ele exulta, Jesus se alegra. Há uma alegria no Senhor em ver que aos pequeninos o Pai se agradou em revelar o seu reino. Não foi os sábios, não foram os instruídos, não foram nem os religiosos, em sua maioria, salvo alguma exceção daquela época, mas foi os pequeninos, aqueles que de repente para o mundo não tinham tanta importância. E ainda hoje é assim. Deus se revela àqueles que são humildes. Humildes não é humildes na situação financeira, não é humildes no coração, tá? E ele então, ao exultar, ele disse, olha, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, porque eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Sabe o que eu entendo disso aqui? Profetas e reis aqui, esses profetas e reis aqui, são aqueles que viveram antes do Senhor Jesus, que anelavam pela vinda do Messias. Eles não viram isso. Eles não viram o que os discípulos estavam vendo, assim como nós podemos ver hoje, tá? Eles não viram. Eles viviam anelando, não, vamos dizer, é como diz lá em Hebreus, a pátria deles era superior. Eles anelavam a vinda do Messias. Mais do que qualquer outra coisa, esses profetas e reis mencionados pelo Senhor aqui são aqueles como Abraão, como Isaías, Jeremias, como Davi. Eles anelavam por ver Jesus. Eles queriam Deus acima de qualquer outra coisa. Eu me lembro das palavras de Davi depois de ter pecado e arrependido. Ele diz, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, tá? Ele não está ali, a principal preocupação dele não é o trono, ele não quer perder, não é o trono, ele não quer perder, é a presença de Deus, porque eles anelavam pelo dia do Senhor, e eles não chegaram a ver o dia do Senhor como os discípulos chegaram a ver e como nós hoje vemos. Então, querido, não rejeite, esse é o tempo. Essa é a nossa oportunidade. Abrace a sua fé, viva como esses reis e profetas viveram, sabe? Anelando mais do que uma vida melhor nesse mundo, anelar, sabe, a volta do Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que o nosso coração possa anelar isso, desejar isso mais do que tudo, que nós possamos viver
viver nessa expectativa, mais do que conquistar qualquer coisa desse mundo, é anelar pela volta do Senhor, tá? Em nome de Jesus. E eu quero orar por você aqui agora. Prepare o seu copo com água e vamos falar com Deus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, que o nosso coração possa estar alinhado à Tua vontade. Nós possamos viver, meu Pai, anelando acima de qualquer coisa, acima de tudo, anelando o dia da volta do Senhor. Sim, que possamos viver assim. Sim, eu quero, Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos que oram conosco aqui agora. Oro para que o Senhor abençoe esse copo com água, para que ao beber desta água, que a cura e a libertação e a salvação, a transformação de vida chegue a essa pessoa. O mal que estiver na vida dela saia agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. O desânimo, a dúvida, o medo, a preocupação saia agora. E que essa pessoa seja liberta, curada e abençoada. Pai, eu te agradeço. Peço que esse dia seja um dia de grande bênção, de grande proteção do Senhor na nossa vida. Amém e amém. Glória a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Forte abraço. Deus abençoe. Amanhã nós voltamos com outra mensagem para o seu coração.